Muito boa noite a todos e muito obrigado por assistirem estas conferências. Muito obrigado às pessoas que compartilham estas conferências. Nosso muito obrigado. Comunicamos também que essas conferências são postadas também em outras redes sociais. Nós transmitimos ao vivo por esses canais e também estas conferências constam em outras redes sociais. Então, nós sempre gostamos de fazer um resumo, um preâmbulo resumido sobre estes ensinamentos, sobre o curso, porque muitas pessoas assistem pela primeira vez um tema e não sabem do que se trata, não sabem qual é o objetivo. Então, informamos que este curso é gratuito, tanto de forma virtual como também presencial. E estamos presentes em muitos países. Em muitos idiomas, estes ensinamentos estão sendo compartilhados. Então, o objetivo destes ensinamentos é nos entregar as técnicas, as chaves para se chegar, para que qualquer pessoa que estude e pratique possa chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Com estes ensinamentos, a pessoa pode se dar conta de que a existência, a vida, tem um objetivo superior, um objetivo maior, e não apenas se desenvolver no mundo físico, adquirir coisas, títulos, conhecimento intelectual, família, propriedades, etc. Há um objetivo maior, muito maior, um objetivo superior. Esse objetivo é a autorrealização íntima do ser. E todos temos a possibilidade de nos autorrealizar. A autorrealização é nos reintegrar, voltar a nos ligar, nos religar ao nosso ser, às nossas partes internas. E isso todas as pessoas que vivem têm essa possibilidade. Esse é o objetivo da existência. O objetivo da existência não é desenvolver-se no mundo físico, desenvolver-se profissionalmente, materialmente e intelectualmente. Não. O objetivo da existência é a autorrealização íntima do ser. O demais, nós tranquilamente podemos dizer que são os meios e não o fim. Porém, a humanidade tem compreendido e trabalha no sentido de alcançar o sucesso material e tem isso como um fim. E nós dizemos, e se torna claro para qualquer pessoa que for refletir, que as coisas materiais não são o fim, e sim os meios. Os meios para se subsistir e chegar ao fim, à finalidade da existência. Então está invertido, essas coisas estão completamente invertidas. A maioria das pessoas, a maioria da humanidade não sabe para que vive.
desconhece totalmente, ignora totalmente a razão da existência. Então esses ensinamentos são para que nós descubramos essa razão e possamos trabalhar no sentido de alcançar o objetivo, alcançar a autorrealização. Estes ensinamentos têm origem, estão contidos nos 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Esses 4 pilares sempre foram ensinados em todas as épocas. Todas as religiões, seitas, ordens, têm origem nesses 4 pilares. E porque se decai a qualidade do ensinamento, se começa ensinando completo e com o tempo vão se perdendo os pontos principais, vai deixando de ser puro e então se torna algo, um ensinamento que não nos leva a nada, não nos leva a lugar nenhum. Então, de épocas em épocas, de tempos em tempos, séculos, milênios, deve vir um ser de consciência desperta, fazer esse trabalho entre a humanidade e reorganizar, reordenar, purificar, depurar o ensinamento e entregar o ensinamento puro, o ensinamento completo e puro novamente. E então aí já começa outra etapa. O ensinamento novamente vai se perdendo a originalidade, a pureza, e novamente é preciso ser depurado e entregue novamente à humanidade. Então foi isto que em 1950 veio então o mestre Samael Aun Weor e depurou os ensinamentos, entregou os ensinamentos novamente puros, completos, assim como nós estamos compartilhando hoje. E então tem a possibilidade, existe a possibilidade de se alcançar a autorrealização praticando-se esse ensinamento. E nós vamos tratar hoje do tema número 40. Este curso está composto por 75 temas. São 50 em uma primeira fase, que nós chamamos fase A, e mais 25 em uma segunda fase, que nós chamamos fase B. E todo esse trabalho é realizado através, para se chegar à autorrealização, nós precisamos trabalhar em 3 frentes, podemos dizer, 3 frentes, que são chamados 3 fatores para a revolução da consciência. Os 3 fatores são o nascimento, que é trabalhar conscientemente, positivamente com as energias sexuais. É o primeiro fator, o nascimento. A morte psicológica, que é fazer um trabalho psicológico sobre nós, um trabalho real, não é um trabalho de aparência, é um trabalho real. Isso
se faz através da autoobservação e da morte psicológica, de negar a si mesmo, negar os defeitos psicológicos, negar os nossos desejos, não ceder, não permitir que a nossa pessoa erre, e sim eliminar a causa do erro. A causa do erro está no nosso ego, está na nossa psique. Nós sentimos o desejo de fazer alguma coisa e muitas vezes não sabemos de onde vem. Então, nestes ensinamentos nós vamos aprender, nós aprendemos nos auto-observar e ver de onde vem tal ou qual desejo de fazer tal ou qual coisa, as nossas ações. Então, nós aprendemos nos autodescobrir, fazer uma autoexploração psicológica e nos conhecer a nós mesmos, para então conhecer o universo e os deuses. Então, quando alguém conhece a si mesmo, ela conhece as outras pessoas também. Conhece amplamente, conhece a si mesmo e vai conhecer o universo e os deuses, vai conhecer todas as pessoas que vivem e que não vivem no momento. E hoje nós vamos tratar mais especificamente do terceiro fator, que é o sacrifício pela humanidade. O trabalho de entregar o ensinamento a outras pessoas. Então, é nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade. São os três fatores para a revolução da consciência. Então, este sacrifício, essa palavra sacrifício, significa sacro ofício ou ofício sagrado. E quando nós trabalhamos, quando nós entregamos o ensinamento, nós estamos trabalhando para o nosso ser. Porque o nosso ser é que quer entregar esse ensinamento. Ele é a sabedoria. Então, se nós entregamos o ensinamento, nós adquirimos a sabedoria. O nosso ser se expressa através de nós. Então, entregar o ensinamento é o ofício do nosso ser, o ofício do Pai. É o sacro ofício, o ofício sagrado. Então, existem alguns critérios, princípios básicos que nós devemos observar muito seriamente ao entregar o ensinamento. Devemos entregar o ensinamento puro e completo. Este ensinamento só serve completo, só serve puro. Se nós omitimos alguma coisa, algum ponto, já não é mais o ensinamento, já é outra coisa. Então, um dos princípios básicos que nós devemos observar é entregar o ensinamento puro e completo, sem distinção nenhuma, sem nenhum condicionamento. A dizer assim, por exemplo, a esta pessoa não vou entregar, ou a esta não vou entregar. Então, é entregar o ensinamento indiscriminadamente para as pessoas que queiram,
Então, na verdade, nós convidamos a humanidade, convidamos as pessoas para que participem deste curso. Nós convidamos através de cartazes, convidamos através de panfletos, em conversas interpessoais, também se convida. Também pelas redes sociais se fazem promoções, se incentivam fazemos promoções pagas nas redes sociais para que chegue a mais pessoas. Então, alguns princípios básicos, e esses princípios devem ser observados. Entregar o ensinamento puro, indiscriminadamente e gratuitamente, completamente gratuito. A pessoa que queira vai receber o ensinamento de forma gratuita, não vai gastar nada, não vai investir nada. O trabalho que ela terá será o seu tempo, e se for de forma presencial, ela terá que se deslocar. Porém, o nosso trabalho é gratuito. O trabalho que nós fazemos é gratuito. Nós temos PDFs que enviamos, se nos escrevem pelo WhatsApp ou Telegram, nós enviamos os PDFs, o resumo das práticas, alguns materiais, e isso completamente gratuito. Também os nossos canais nas redes sociais não são monetizados. Nós não recebemos absolutamente nada, nenhuma vantagem por entregar estes ensinamentos. Se porventura alguém estiver assistindo uma conferência nossa em uma rede social e aparecer uma propaganda, uma publicidade de algo, nós deixamos claro que nós não recebemos nada. Isso é colocado pela rede social, coloca algumas propagandas. Nós já percebemos, não são muitas, mas já percebemos que de vez em quando são veiculadas propagandas durante algum vídeo. Porém, isso não é da nossa vontade. Nós não recebemos nada. O nosso trabalho é gratuito, e quem banca toda a despesa que tem a origem para se fazer esse trabalho é custeada por cada um dos instrutores. São os instrutores que bancam toda a despesa que for necessária, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com a sua capacidade. Então, por aí nós vamos vendo que este ensinamento tem um valor muito maior. Se alguém fosse pagar por esses ensinamentos, não teria como pagar. Não há dinheiro, não há nada que possa pagar esse ensinamento. O pagamento que se faz é compartilhar com outras pessoas. Se eu recebo de graça, eu vou compartilhar de graça também. Então, a pessoa que percebeu o valor do ensinamento
ela começa, então, ela tem interesse em compartilhar com outras pessoas e vai então se preparar para se tornar um instrutor ou instrutora destes ensinamentos e vai seguir o trabalho, vai entregar de forma gratuita. Esse então é o sacrifício pela humanidade. Então, para muitos, para alguns, talvez seja difícil fazer esse sacrifício, fazer esse trabalho desinteressado, trabalhar desinteressadamente, porque por esses tempos a humanidade está correndo atrás de dinheiro, de muito dinheiro. Então, talvez para algumas pessoas seja mais difícil abrir mão de trabalhar para receber alguma remuneração, deixar de um trabalho remunerado e trabalhar gratuitamente, trabalhar de forma desinteressada na entrega desses ensinamentos. Para algumas pessoas, talvez isso seja mais difícil. Porém, com a compreensão, se a pessoa se interessa, se a pessoa percebe o valor, ela desperta em si o interesse em levar esses ensinamentos. Então, esse trabalho é desenvolver o verdadeiro amor, desenvolver o amor pela humanidade, pelos demais irmãos da humanidade, porque nós somos todos irmãos, somos irmãos na essência. Não somos irmãos fisicamente, porém somos todos irmãos no interior, nas mais profundas, nas dimensões superiores, nós somos todos irmãos. A nossa essência é irmã, somos todos irmãos na essência. E a obrigação de quem recebe esses ensinamentos tem obrigação de compartilhar com os demais. Então, isso talvez seja mais difícil para alguns, devido que nós temos o ego, nós somos egoístas. Então, precisamos nos desegoistizar, deixar de ser egoísta e levar o ensinamento, levar aquilo que nós aprendemos a outras pessoas. Então, se nós temos o ensinamento e não compartilhamos, nós ficamos para nós esse ensinamento, é como privar alguém da luz. E realmente é privar alguém de ver a luz, porque esses ensinamentos são a luz. São os ensinamentos que vão nos permitir despertar a consciência, realmente despertar a consciência. Então, se alguém omite e não compartilha o que sabe, esses ensinamentos, se sabe e não compartilha, ela está privando os seus irmãos de conhecerem os ensinamentos e a oportunidade de também fazer um trabalho. E isso gera um karma muito grave, que é o karma da cegueira. Então, a cegueira geralmente é o karma daquelas pessoas que tiveram o ensinamento em outras existências e não compartilharam.
não ensinaram outras pessoas, privaram da luz. Então, nascem privados de ver a luz, nascem cegos, ou se tornam cegos durante a existência. Afinal, é o karma daqueles que não ensinam, que não compartilham o ensinamento com os demais. Então, existem muitas razões para nós compartilhar o ensinamento. Nós, com esse trabalho de compartilhar o ensinamento, nós desenvolvemos o amor. Adquirimos Dharma, porque daquilo que se dá, se recebe. Se nós ensinamos as outras pessoas, como se autorrealizar, como chegar a fazer o trabalho de autorrealização, que é o objetivo da existência, se nós ensinamos os outros, o nosso ser e os outros seres nos ajudam, nos facilitam o aprendizado também. Então, daquilo que se dá, se recebe. Então, existe uma lei que diz: aquele que dá, recebe, e aquele que não dá, não recebe. E até o que tem é tirado. Isso é uma lei, a lei do karma, a lei que nos paga com a mesma moeda. Então, daquilo que nós damos, nós recebemos. Se nós damos um ensinamento, nós vamos receber o ensinamento, vamos aprender o ensinamento, vamos nos aprofundar cada vez mais no ensinamento e assim poder fazer o trabalho. Vamos melhorar, pouco a pouco nós vamos melhorando a compreensão sobre o ensinamento, vamos melhorando a nossa capacidade de autoanálise. Nós melhoramos e crescemos nessa capacidade de autoanálise para nos autoanalisar, descobrir os nossos defeitos, se nós ensinamos outras pessoas. Se nós não ensinamos, nós também estancamos. Então, existem razões para fazer esse trabalho, razões para compartilhar esse ensinamento. Então, isso desperta esse interesse quando alguém compreende o ensinamento, quando alguém compreende a profundidade, a grandiosidade do ensinamento, quando se compreende, desperta então o interesse em compartilhar com outras pessoas. E isto não é necessário que alguém seja desenvolvido intelectualmente, não é necessário que a pessoa tenha uma alta cultura intelectual. Não existem requisitos. O único requisito é ter interesse, ter inquietudes espirituais. E cada um vai ensinar da sua maneira, vai ensinar da forma que pode, de acordo com a sua capacidade intelectual, cada um vai ensinar. Não existem requisitos. Então, este ensinamento está dirigido
apenas a pessoas, seres humanos, indiscriminadamente, de faixa etária, sexo, cor, raça, classes sociais, jamais. Não há nenhuma discriminação. Não deve haver. Então, se alguém faz discriminações, já não está cumprindo com os princípios básicos que requer a entrega do ensinamento. Então, isto cada pessoa vai compreender e vai ensinar de acordo com a sua capacidade. Não há exigência nenhuma. Não há nada que se requeira. A única coisa que é necessária é que a pessoa queira e se disponibilize a entregar o ensinamento, a trabalhar desinteressada pelos demais. E então existem, quando a pessoa teve interesse em sacrificar-se pela humanidade, o fato da pessoa assistir às conferências já está sacrificando-se pela humanidade, porque ela já está aprendendo para entregar esse ensinamento a outras pessoas. Então, quando a pessoa começa a assistir, já está sacrificando-se pela humanidade. E existem muitas formas de sacrificar-se. A pessoa pode ditar as conferências, pode convidar as pessoas, colando cartazes, distribuindo panfletos, conversando com outras pessoas, fazendo, promovendo encontros públicos, convidando as pessoas para assistirem a alguma conferência pública que de vez em quando se faz. E então existem muitas formas de se convidar, de se trabalhar nesta obra, que isto é uma obra, é uma verdadeira obra de arte, que é transformar a si mesmo. E para se transformar é preciso ensinar as outras pessoas que se transformem também. Então, de formas que estes ensinamentos são profundos e são passados de forma cíclica. Esse temário é passado de forma cíclica. Então, quando nós terminamos um temário, nós reiniciamos novamente o temário desde o tema número 1. E isso serve para que cada um de nós vá cada vez treinando mais. Talvez alguém que não compreenda diga: poxa, esses temas são sempre os mesmos. Já nos perguntaram se esses temas são sempre os mesmos ou mudam. E nós respondemos que são sempre os mesmos. Porém, cada vez que nós passamos uma conferência, nós compreendemos melhor e podemos nos aprofundar melhor. Então, não se torna rotineiro, cansativo, repetitivo. Nós compreendemos cada vez melhor e podemos transmitir de forma cada vez mais clara, mais objetiva os ensinamentos. Então, são passados de forma cíclica, sempre
se repete. Nós estamos sempre repetindo. Se procurarem aí nesses canais, vão encontrar muitos vídeos que foram passados há alguns anos já atrás. E assim vamos perceber que os mesmos temas são passados de uma forma, de outra forma, com outra compreensão, com outra visão, porque nós estamos nos exercitando. Então, o fato de repetir o temário é um exercício. Para o instrutor, é o exercício que vai lhe ajudar, que vai nos ajudar a melhorar a nossa compreensão. E assim poder dar melhores esclarecimentos, ensinar as práticas de forma cada vez mais clara. Então, as práticas que nós precisamos fazer o primeiro fator, que é o nascimento, deixar de fornicar. Precisamos então aprender a valorizar a energia sexual e não fornicar, não jamais fornicar, menos ainda adulterar. Então devemos aprender a utilizar corretamente a energia sexual e precisamos ensinar às outras pessoas. Devemos aprender a nos auto-observar para morrer psicologicamente. Para morrer, para eliminar um defeito, nós precisamos aprender a nos auto-explorar em detalhes, ver os detalhes dos nossos defeitos psicológicos. Como, por exemplo, aqui nós temos os 7 pecados capitais, e esses pecados se subdividem em muitos defeitos menores. E então esses defeitos, para se encontrar na nossa psique, é necessário aprender a auto-observação, aprimorar cada vez mais a auto-observação. E isso se faz com a prática, se faz com o próprio trabalho. Cada vez que nós, quando trabalhamos, quando nos auto-observamos, nós aprendemos e vamos cada vez mais fundo. E vamos ver detalhes cada vez mais pequenos, mais aparentemente insignificantes, mas que são originados pelos defeitos psicológicos. E então precisamos nos aprofundar, nos aprimorar na auto-observação. Na auto-observação e na morte psicológica. E assim podemos melhor, cada vez mais, compartilhar com as pessoas a forma de trabalhar sobre si, de fazer esse trabalho. Então, a nossa observação, a nossa auto-observação, é observar o que acontece nos nossos centros, como, por exemplo, no nosso centro intelectual, o que acontece, o que nós pensamos. Então, observar o que pensamos, e nós vamos ver que da qualidade dos pensamentos são as obras, porque os pensamentos são a origem
das obras. A origem de tudo. Tudo começa nos pensamentos. Então, se nós vamos aprendendo a observar os pensamentos, nós vamos nos conhecendo e vamos aprendendo a origem, vamos descobrindo quais os defeitos que predominam em nós. E assim, se nós descobrimos o pensamento, nós já devemos então trabalhar com a morte psicológica sobre esse aspecto, o aspecto dos pensamentos, dos sentimentos, o que nós sentimos, aquele rancor, aquele ressentimento, aquela mágoa que fica por alguma pessoa, talvez um conflito que houve, um pequeno conflito entre uma pessoa e nós. Se nós ficar remoendo, como se diz, isso vai fortalecendo o defeito, ele vai se instalando cada vez mais dentro de nós. Então, se nós percebemos que estamos remoendo, como se diz, sempre sentindo esse ressentimento por alguém, nós temos o que fazer. Então, é fazer a prática da morte psicológica. Pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse ressentimento, elimine essa mágoa, que elimine esse mal-estar quando se recorda dessa pessoa. E isso nós devemos fazer com os pensamentos também, com os pensamentos, com os sentimentos, com aquilo que nós queremos dizer, com a fala, com o que nós queremos fazer. Devemos então nos autopoliciar, como se diz, nos auto-observar e descobrir de onde vêm esses pensamentos, sentimentos, esse desejo de falar, de fazer uma fofoca, de falar mal de uma pessoa, criticar uma pessoa. Então, isso é passível de morte psicológica. E o fato de criticar alguém é um defeito nosso que está criticando a outra pessoa. Então, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse eu que critica, esse defeito que critica a outra pessoa. Pedimos, Mãe Divina, elimine esse defeito, elimine esse desejo de criticar, de falar mal dessa pessoa. E isso em todos os centros, porque os defeitos atuam através dos centros. Através do centro intelectual. O centro intelectual está na coluna vertebral, porém os pensamentos aparecem na mente, na cabeça. Então, os defeitos se expressam em nós, se exteriorizam através dos 5 centros inferiores da máquina humana, que são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual e o centro motor. Então, através desses centros, nós vivemos daqui para baixo. Vivemos com os centros inferiores. Então, a nossa atenção deve ser dirigida aos centros, ao centro motor, a fala, os movimentos, ao centro intelectual, os pensamentos, ao centro emocional, a raiva, a ira, a cobiça, tudo o que nos causa ressentimento, o porquê desse ressentimento, nós devemos colocar atenção. No centro instintivo,
nós fazemos as coisas instintivamente, mecanicamente. Comer demais vem da gula, então é instintivo, muitas vezes é instintivo. E o centro sexual, como nós já sabemos que a nossa energia sexual é sagrada e nós vamos precisar dela para nascer espiritualmente, então nós devemos, quando sentimos atração por uma pessoa, porque geralmente se sente atração por todas as pessoas, então isso não é normal. Atração por todas as pessoas do sexo oposto não é normal. Então é luxúria, é o desejo descontrolado de sexo. Então isso é fornicação. E nós devemos trabalhar, observar e trabalhar, modificar esse comportamento, fazer um trabalho geral sobre nós. E isso nós devemos ensinar para outras pessoas. E se nós estamos fazendo, nós vamos aprender a fazer melhor, cada vez melhor, mais profundo, e vamos poder ensinar cada vez melhor. Então, o sacrifício pela humanidade é entregar o ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem esperar nada em troca, sem receber e nem esperar. E este é o objetivo dessas conferências, deste curso, é entregar os ensinamentos completos, puros, com a finalidade de que cada pessoa que tem interesse, que tem inquietudes espirituais, possa se aprofundar e também fazer este trabalho. Esse ensinamento deve chegar a todas as pessoas, deve chegar a toda a humanidade. Então, nós sempre gostamos de deixar o nosso telefone bem explícito. Nós temos aí na descrição do vídeo, temos um link que leva a um grupo no WhatsApp. E o nosso número do WhatsApp, se alguém quiser nos escrever, que não encontra aí na página, é 55, é o Brasil, 62 é a região, e o número é 91929355. Então é mais 55 62 91 92 93 55. Assim nós nos despedimos e somos gratos a todos que nos assistem, que compartilham, e sejam todos bem-vindos. Muito obrigado.